Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Né? Shabbat Shalom. Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta manhã, louvado seja Deus, para adorar o nosso Deus e falar um pouco da palavra do Senhor. O Senhor, essa semana, Ele me deu uma mensagem que fala: quebrando as promessas. Quebrando as promessas. Quando eu vi uma pessoa que ela tinha prometido para o Senhor que ia servir o Senhor, conforme manda essa escritura, e hoje ela não serve, assim que eu olhei, que eu vi, o Senhor falou comigo assim: meu servo, e qual é essa? Tem muitos quebrando a promessa. Quebrando as promessas. A gente sabe que hoje em dia, né, se trata falando assim, quebrando as maldições, quebrando as coisas ruins, mas infelizmente o crente hoje, ele está quebrando as promessas. Promessa essa que o Senhor faz assim que nós aceitamos Jesus. E eu quero citar essas promessas. Olha, uma das primeiras promessas que Ele promete, quando aceitamos Jesus, Ele diz assim: quem crê e for batizado, esse será salvo. Essa é uma das primeiras promessas que quando a gente aceita Jesus, Ele faz para nós. A segunda promessa, Ele faz assim: se for fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa é a segunda promessa que o Senhor Jesus faz para nós. A terceira promessa, Ele disse assim: ser fiel até o fim, e recebereis a coroa da vida eterna. Então, louvado seja Deus. Vou falar para vocês onde está escrito. A primeira promessa está em Mateus 28, 19 e 20. Segunda promessa está em Apocalipse 2, versículo 10. Terceira promessa está em Mateus 24, versículo 13. Que diz: o que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem não deixar tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Essa é a quarta promessa que ele fala em Lucas 14, versículo 33, o qual eu li para vocês nesta manhã aqui. Louvado seja Deus. Então, se não deixar tudo, abandonar tudo quanto tens, tudo quanto gosta, tudo quanto é prazeroso para você e para mim, se eu não abandonar, eu não posso ser discípulo de Cristo. Outra coisa que ele disse também: quem quer vir após mim, nega a ti mesmo. Negar a si próprio, negar a própria vontade é bastante difícil, ou é muito difícil. Mas ele fala: se você não negar a si mesmo, vocês não serão salvos, não serão meus discípulos. Porque quem vai ser salvo são os discípulos. Portanto, ele diz: ide passar os discípulos. Discípulo fazendo discípulo é um discipulado. Louvado seja Deus. E aí, lá em frente, promessa seguir: segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, versículo 14. E depois dessas promessas, vem muitas outras promessas. Que a pessoa, que isso aqui depende de nós. Porque nós podemos afirmar essas promessas na nossa vida, ter uma responsabilidade para que essas promessas se cumpram em nossas vidas ou que elas se quebrem em nossas vidas. Depois dessa primeira promessa que eu falei com vocês, vem N promessas. Por exemplo, ele disse: um dia você tem um chamado para ser missionário, você tem um chamado para ser evangelista, você tem um chamado para ser diácono, você tem um chamado para ser pastor. A realidade é essa. São N chamados que o Senhor tem, que se a pessoa quebra as promessas, esses chamados são quebrados também. E essas pessoas, se nós facilitarmos, nós vamos perder a salvação se quebrarmos as promessas.
1 Samuel capítulo 15, do versículo 1 até o versículo, se eu não me engano, 31. É isso mesmo, até o versículo 31. E a gente vê o chamado do rei Saul. E o Senhor chamou o rei Saul. E o que aconteceu? Ele chamou Saul para ser uma bênção. Ele chamou Saul para governar Israel. E Saul era da menor tribo de Israel, era a tribo de Benjamim. E ele chamou Saul e ungiu Saul a rei de Israel. E deu autoridade a Saul para governar o povo de Israel, para governar o seu povo, para que o seu povo fosse uma bênção, para que o seu povo verdadeiramente vivesse na presença do Senhor. E o Senhor chamou Saul e disse: olha, eu quero que você passe pelo povoado dos amonitas e destrói todos. Destrói homem, mulher, criança, destrói tudo, que aquele povo ali não lhe pertence. Por que Deus estava irado com aquele povo, os amonitas? Porque eles se levantaram contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus vinha do Egito, eles tinham que passar por aquela terra. E o que acontece? Que o rei de Amonitas não deixou passar. Eles tiveram que fazer uma volta muito grande para conseguir passar. E Deus, na época, não mandou o povo de Israel guerrear contra os amonitas, mas mandou que fizesse a volta e passasse. Demoraram muito mais tempo para prosseguir sua viagem para Canaã, para a terra prometida. Então Deus tinha ali um aborrecimento que eles causaram, que aqueles amonitas causaram contra Deus. E vou dizer para vocês, se é hoje, a pessoa disse: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o Deus de Israel não é o nosso Deus. O Deus do judeu não é o nosso Deus. O Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. E o Deus de hoje não é o mesmo Deus da manhã. Ele disse que ele não muda. E nele não há sombra de variedade. Então a realidade é que quando aconteceu isso, o Senhor mandou que Saul, já agora consagrado a rei, reunisse o povo e fosse até os amonitas e não deixasse sobrar nada. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem animais, nem o rei, ninguém. Destruísse tudo. E Saul foi, reuniu o povo, e a Bíblia diz que Saul, pela espada do Senhor, é claro, não deixou nenhum ser vivente vivo, matou todos. Mas teve alguma coisa que o povo popou querendo agradar a Deus, e qual muitas das vezes não agrada. Mas vale obedecer do que sacrificar. Tem tanta gente que faz tanto jejum, ora tanto, escapela-se o joelho. Eu não estou dizendo para não orar e nem jejuar, não. É para orar e jejuar. Mas tem gente que faz tanto isso, mas não obedece a palavra de Deus. Não anda nos santos mandamentos. Não vive a sã doutrina. Quer vencer as batalhas só com sacrifício. Mas vale obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor.
para destruir tudo, nada, sobrar nada. E o Senhor disse: Saul me desobedeceu. Quando Samuel veio até Saul, madrugou, porque não tinha automóvel, não tinha carro, não tinha nada, era a pé mesmo, morava em certa distância. Foi de madrugada. Amanhecendo o dia, estava chegando na casa de Saul. Saul levantou e veio encontrar com o profeta e disse: bendito seja o nome do Senhor, porque eu executei tudo que o Senhor mandou. E aí Samuel disse: que marido é esse de ovelha que eu estou ouvindo no meu ouvido, de vacas que eu estou ouvindo nos meus ouvidos? Ah, o povo mandou poupar o melhor do gado. O povo mandou poupar o melhor do gado. E eu popei. Está aqui o rei. Trouxemos o rei também vivo. E trouxe o rei. E aí Samuel disse: tu pecaste contra o Senhor. Tu pecaste contra o Senhor. Porque você tinha que ter executado nos mínimos detalhes. Então, essa escritura tem que ser executada nos mínimos detalhes. Não pensa que não. Tem que ser. Se quiser entrar no reino dos céus, a Bíblia diz: nega a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E quem não realmente negar a si próprio não pode ser meus discípulos. Renunciar tudo quanto tens. Quem não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meus discípulos. Então, o povo aí hoje que a gente vê parecendo com Saul, servindo o Senhor superficial. E aqui Saul fez superficial. E a palavra de Deus diz que Samuel realmente falou com ele que ele pegou contra Deus. Ele falou assim: deixa eu descer até agora em Gigal para poder adorar a Deus, para que você me honra diante do povo. Ele disse: não vou contigo. Não vou contigo, tu pegou, não vou contigo. E Samuel, quando saiu, Saul agarrou na orla das vestes de Samuel, e a Bíblia diz que as vestes rasgou. E Deus não poupou. Usou Samuel e disse: do jeito que essas vestes foram rasgadas, você também foi rasgado do reino de Deus. E será escolhido outro em seu lugar que é melhor do que você. A coisa é séria. Então o que a gente vê hoje? A gente vê realmente o crente quebrando as promessas. As tais promessas que ele fez para nós, só nós mesmos podemos quebrar, ou só nós mesmos podemos afirmar elas. Só nós. Não depende mais do Senhor. Depende de nós agora. A parte dele ele já fez. Jesus já fez, já morreu na cruz do Calvário. O Pai já fez, ressuscitou o Filho para que nós tenhamos direito à ressurreição. E essa promessa foi nos dada do jeito que está escrito. Conforme diz Jesus: se credes em mim, conforme diz a Escritura, dentro de vós fluirás rios de água viva que salta para a vida eterna. Então a realidade é essa. Então nós estamos vivendo nos dias que a maioria dos crentes tem quebrado as promessas. De primeira ele diz assim: vamos orar para Deus quebrar a maldição hereditária e tudo mais. Hoje está ao contrário. Não está nem orando para quebrar as promessas. Ora, não ora, mas quebra. Desobedecendo a palavra, vivendo de acordo com as suas vontades. Quando se fala de João 13, ali a ceia em João 13, só se faz uma parte, a outra não faz, quebra a promessa.
Ele disse ali claramente: como eu fiz, passais vós também, bem-aventurados sois vós se fizeres. Ele dava exemplo para nós. Ele não precisava fazer, não. É igual o batismo. Será que Jesus precisava passar pelo batismo? Claro que não, gente. Mas o que ele disse para João? João, quando disse: olha, eu careço ser batizado por você, você vem até mim. Jesus disse assim: deixa por agora, para que se cumpra as escrituras. Ele não precisava passar pelo batismo, mas ele veio para nos dar o exemplo. Ele não precisava participar da ceia, mas ele veio para nos dar o exemplo de como fazer. Ele não precisava participar do lava-pés aos discípulos, mas ele deu o exemplo para que nós façamos. E a Bíblia ainda manda que também, verdadeiramente, saudamos uns aos outros com ótimo santo, em Romanos 16 e muitos outros lugares. Também que as mulheres, para orar a Deus, se cubra com véu. Mas os quebradores de promessa dizem que isso não tem nada a ver, que isso foi para o tempo do passado. Quantos que estão em cima de um púlpito que são quebradores de promessas? Quantos que estão aqui em cima do púlpito pregando, falando de Jesus, a sua moda, mas quebrando as promessas de Jesus na nossa vida e na vida do povo? Quantos? Quando se fala do sábado, é outra coisa também que se não obedece de jeito nenhum. Diz que Jesus quebrou essa palavra. Desde quando que Jesus quebrou isso? Jesus disse que ele também é Senhor do sábado. Isso não quer dizer que ele quebrou. Ah, por que Jesus fazia milagre no sábado? É porque exatamente os dias de sábado era o dia que estava todo mundo na sinagoga e ele ia até lá para poder realmente abençoar o povo, libertar o povo, curar muitos. Ele estava trabalhando para a glória. Não era para os homens. Para os homens nós temos 6 dias da semana. E o 7º é para o Senhor. Porque quando nós deixamos de obedecer isso, quando nós deixamos de crer nisso, nós estamos dizendo que Deus fez as coisas de qualquer maneira. Mas Ele nunca fez nada de qualquer maneira. Ele fez tudo nos mínimos detalhes. A prova disso que você tem 10 dedos na mão, tem 10 dedos no pé. A prova disso que você tem uma mão esquerda e você tem outra direita para auxiliar. A prova disso que você tem uma orelha e você tem a outra para auxiliar. A prova disso que você tem 2 olhos. Veja bem que tudo Ele fez nos mínimos detalhes. Ah, por que Ele não fez 2 bocas? Porque não precisava de 2 bocas. Já fala demais? Muitas das vezes a língua já fala demais, para que 2 bocas? Todas as coisas Ele fez com muito amor e muito carinho e nos mínimos detalhes. Não adianta nós dizer que não. Então nós vimos isso aí, ó. Outro quebrou a promessa. Sansão. Onde está escrito isso? Vamos ver onde está escrito. Juízes 13, de versículo 3 a 5, fala sobre o nascimento de Sansão. E depois também fala da sua morte em Juízes 16, versículo 23 a 31. Sansão foi outro que quebrou a promessa que Deus tinha para o povo de Israel, foi quebrada, porque Sansão foi desobediente a Deus. O Senhor deu àquela família humilde um filho, aquela mulher que era estéril, um filho, para que quando ele nascesse, ele fosse nazireu de Deus e ele vencesse todas as guerras contra os filisteus e as outras nações circunvizinhas e libertasse Israel. Um homem libertava Israel. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Mas ele libertava Israel. Mas quando ele se formou e ficou rapaz, ele não quis casar com nenhuma das moças. Nenhuma das moças que se encontrava em Israel. Não achou nenhuma bonita nação. Teve que ir lá buscar
moça de Israel que te agrada? Ele disse, não tem não. Foi lá, arrumou uma moça encrencada. Mas a primeira que ele arrumou não era tão encrencada. Ele chegou a casar com ela, mas no dia do casamento eles deram jeito de matar a moça. E a moça realmente perdeu a vida, porque os filisteus mataram ela porque ela estava casando com um homem considerado inimigo dos filisteus. Ele pegou, ficou com raiva, em vez de sair de lá, não. Aí ele aprofundou mais para dentro do povo filisteu. Agora o rei bota na frente dele, porque é uma prostituta, que a prostituta é sagaz, né? Prostituta é sagaz. Não vou dizer todas, mas aquela era. Sagaz. Soube como convencer ele, descobrir a força dele ao ponto dele dizer que era os cabelos, que era a força dele, porque ele não podia tocar com a tesoura nem nada, porque era a promessa de Deus. E ali estava quebrando a promessa. Veja como a pessoa quebra a promessa. Agora, depois da promessa quebrada, Sansão, pela última vez, pede o Senhor que dele força. E ele se põe no meio do templo, que se colocaram, o moço colocou no meio do templo de Dagão. E ele falou, Senhor, me dá força. E puxou a coluna principal do templo, que estava com 3.000 e poucas pessoas dentro. E a Bíblia diz que morreu e ele morreu junto. Pois que ele não precisava morrer junto, né? Ele não precisava morrer junto com seus inimigos. Matou um montão de filisteus, matou, mas livrou Israel não, porque o povo não tinha mais ninguém para livrar Israel. Era para ser ele. Ele que tinha promessa. Entendeu? Ele que tinha promessa para poder livrar Israel. Entendeu? Então acontece isso. Entendeu? Então falando nisso, então ele morreu, Sansão morreu. Mas veja bem, Ezequiel 33:5, a palavra de Deus nos diz que, olha só, valorizar infiéis, não devemos valorizar infiéis nenhum. Ezequiel 33:5. Mas devemos avisar para o infiel que ele está em pecado e que ele precisa se converter ao Senhor. Por que que Deus me mandou ir além, levar aqueles estudos, levar esse conflito para entregar para as pessoas que esses conflitos esclarecem como servir a Deus? Por que que Deus fez isso comigo? E por que tem feito isso comigo? Porque eu não posso valorizar nenhum infiel. Não. Eu não posso valorizar nenhum contendeiro. Eu não posso valorizar nenhum que se levanta contra as coisas de Deus dizendo ser crente. Eu tenho que avisar que ele está errado. Esse é o dever do atalaia. Eu estava lendo Ezequiel 33 e vejo que o Senhor me colocou por atalaia para poder realmente, não é evangelizar o povo comum da rua, mas é cobrar daqueles que diz que é do Senhor, um povo que se chama pelo nome do Senhor, que diz ser do Senhor. O que o Senhor disse lá? Um povo que se chama pelo meu nome, se orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus vossas orações e sararei a vossa terra. Quer dizer, é um povo que chama, mas não se arrepende. Eles são quebradores de promessas. Quebra promessas, quebra a verdade, não fica na verdade, não prega a verdade, não ensina a verdade, não ensina conforme deve servir o Senhor.
e diz ser de Deus, mas é um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas não se converte. Como diz no livro de 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as vossas orações e sararei a vossa terra. Então a gente não vê isso. Essa conversão a gente não vê, infelizmente. Porque até mesmo, dependendo do tamanho da denominação, eles não vão querer se humilhar, né? Voltar atrás, né? Não vai não. Mas eu quero convidar você, volte atrás. Se converta ao Senhor, conforme manda as Escrituras. Conforme manda a palavra de Deus. Para que possa ser salvo. Porque não adianta fazer barulho, fazer opção de coisa, se não entrar no plano da salvação. Se não entrar no plano da salvação. Então não adianta. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Aleluia. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que você possa compreender a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.